Péssima noite, né? Mas infelizmente, o que a gente vai fazer? Futebol é assim. Futebol às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E às vezes a gente protagoniza uma situação como essa. Eu tô, amigo Fagner, né? Chegando bastante triste, bastante chateado de a gente não ter conseguido os 3 pontos, né, nessa noite. Na noite de ontem lá no Maracanã. Tô gravando esse vídeo para vocês aqui 1h da manhã. Tentei entrar em live ao vivo, mas não sei o que aconteceu. Não consegui entrar na live ao vivo. E, cara, eu tô aqui tentando encontrar o porquê que o Fluminense ele oscilou da água pro vinho dentro dessa partida. E uma das perguntas que eu posso fazer para vocês é o seguinte: teve salto alto no clássico? Depois de ter feito 2-0, teve soberba? Mas enfim, uma partida que tomara que sirva de muita lição para os jogadores e para o treinador Zubeldia, que como líder ele tem que ter outro tipo de postura e não deixar acontecer o que aconteceu. Fagner, ele não entra em campo. Eu sei que ele não entra em campo, mas ele tá vendo o que está acontecendo. Ele tem que dar algum recado. Ele tem que mandar alguma mensagem para algum jogador importante lá dentro para poder falar: ó, vamos jogar o grosso aí para poder a gente não perder. Então, a gente vai trazer para vocês aqui um pouco do que foi o jogo, tá? Não vou demorar muito nesse vídeo. 1h da manhã, ainda preciso descansar para poder amanhã acordar cedo e trabalhar, assistir o jogo aqui de casa. E para ser sincero, eu estava super animado, né? Quem puder pelo meu trabalho, deixar o like, se inscrever no canal, eu agradeço de coração. Eu sei que é muito duro, muito difícil pedir, né, like, pedir apoio quando a gente perde, mas assim, é o nosso trabalho, né? A gente não tem muita coisa o que fazer. Mas vamos lá. O jogo começa com um gol do Fluminense, um gol relâmpago. Gol relâmpago, 1-0 Fluminense, uma recuada errada do Hugo Moura e o Lúcio Acosta muito ligado no jogo, né? Conseguiu pegar a bola e deu um passe para Canóbio, que entrou e deslocou o goleiro, né? Tirou do goleiro, né, Léo Jardim, para fazer Fluminense 1-0, isso aos 53 segundos. Não tinha nem um minuto de jogo, Fluminense 1-0. Eu comemorei aqui em casa, feliz da vida. Não tem maneira melhor do que você começar um clássico ganhando de 1-0 logo no primeiro minuto. Não tem coisa melhor. Só que aquilo, né? O Vasco, diferente de Botafogo, diferente de Flamengo, o Vasco vai tentar ir para cima. Até porque tá com o novo treinador, Renato Gaúcho, né? Vem de uma vitória de virada contra o Palmeiras, vem de uma partida boa contra o Cruzeiro e hoje era o clássico. Então, para dar moral, você tem que fazer o quê? Eu vou tentar vencer para poder dar moral e continuar subindo na tabela de classificação. Foi o que aconteceu, mas eu tenho que te contar a história que aconteceu aqui. E aí, meus amigos, Fluminense dominou a partida. O Vasco tentava uma coisinha ou outra, mas muito sem noção das coisas. O Fluminense dominou. Chute de Martinelli. A gente teve chute de John Kennedy. Tivemos 2. O segundo, uma pancada. E aí, num desses chutes do John Kennedy, se eu não me engano foi o segundo, a bola sobra para Savarino, que cruza, e Lúcio Acosta de cabeça faz Fluminense 2-0. Só que Savarino estava um pouquinho impedido. Então, gol anulado do Fluminense de forma correta aqui, tá? Porque o Savarino estava em impedimento aqui. E aí, a gente, no final do primeiro tempo, a gente tem uma oportunidade, meu amigo, para poder fazer o 2-0 ali. Hércules recebe um passe de Savarino e manda cruzada, a bola passa arrancando tinta da trave direita de Léo Jardim e a gente termina o primeiro tempo ganhando de 1-0. Volta para o segundo tempo, você pensa que o Fluminense tirou o pé? Não, Fluminense para cima, amassando.
e chegou ao 2-0. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Fluminense abriu 2-0 aos 9 minutos, né? 8, 9 minutos do segundo tempo. Meus amigos, uma pintura de gol. Uma pintura de gol, jogada organizada, trabalhada, entendeu? Passe do Savarino pro Acosta, Acosta escora pro Hércules para poder mandar na gaveta, no ângulo. Um golaço, uma pintura de gol. Fluminense 2-0. O que a gente pensa? O jogo tá controlado, né? O jogo tá controlado. A gente daqui a pouco talvez vai ter uma oportunidade, vamos tentar fazer o terceiro gol aí. Só que eu quero entrar para a primeira parte aqui pra gente falar desse vídeo. O Fluminense não tá conseguindo, sabe, matar o jogo. E 2-0 é um placar muito perigoso. 2-0 é um placar muito traiçoeiro. O jogo não tá ganho com 2-0. Não. Por quê? Porque logo depois de 5 minutos do segundo gol do Fluminense, que foi feito aos 9, o Vasco aos 14 empatou. O Vasco empatou aos 14 com o Nuno Moreira. E na minha opinião, uma falha de marcação do René. Dupla falha de marcação. Ele não acompanha o Andrés Gomes, que na velocidade ganha, porque vai ganhar, mais veloz. Chuta cruzado, o Fábio manda para escanteio. Na cobrança de escanteio, René no primeiro pau não afasta a bola para fora, para frente. Afasta a bola para o meio da área. Cara, isso é protocolo. Atleta profissional não pode, na cobrança de escanteio, tirar essa bola para frente da área. Pegou o Nuno Moreira de frente, que dominou a bola e chapuletou no canto do Fábio, sem chance pro Fábio. 2-1 Vasco. É natural que o Vasco ia crescer, o Vasco ia vir para cima. Só que o gol foi aos 14 do segundo tempo. E aí, o Fluminense foi empilhando chance. Logo depois do gol do Vasco, o Fluminense teve uma cabeçada, uma cobrança de escanteio, cabeçada de Paulo Henrique Ganso na trave. Ali era o 3-1, que eu acho que a gente poderia jogar um balde de água fria no Vasco. Só que a bola não entrou. O que aconteceu? O jogo foi se encaminhando para o final e o Renato Gaúcho vai tentando fazer o que pode fazer, vai fazendo as substituições, e aí o Vasco chega ao empate aos 43 do segundo tempo, já para finalzinho do jogo, com Cláudio Spinelli. Um cruzamento que veio acho que do Cuiabano, e aqui tem a segunda falha. Falha de quem? Falha do James. Para mim o James falha em errar o tempo de bola do cruzamento e deixa com que Spinelli cabeceia, uma cabeçada bonita, não tendo chance nenhuma para Fábio defender, que a bola vai na bochecha da rede. Então Vasco empata o jogo aos 43 do segundo tempo. E aí a gente pensa, né? Cara, tava 2-0, a gente cedeu o empate, né? Que coisa amarga, né? Que frustrante, igual estava sendo contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Só que o que estava ficando ruim ainda podia piorar, e piorou. Mais uma vez, o Vasco pressiona o Fluminense, um chute forte do Spinelli, Fábio espalma para escanteio, depois tem um outro escanteio aqui do lado de cá, isso já aos 49, aí aos 51, o juiz deu 8 minutos de acréscimo, o Rafael Claus, aos 51, né? No caso 51 minutos do segundo tempo, cruzamento de Rojas e Thiago Mendes vira o placar para o Vasco da Gama 3-2. Aqui para mim uma falha do Guga, que deixa o Rojas cruzar à vontade, entrou no segundo tempo no lugar do Samuel Xavier e não fez nenhum, esforço para bloquear o cruzamento. Então para mim isso é uma falha, e a falha também da zaga, que não sobe num cruzamento para poder tirar a bola. Porque se você não subir para tirar, o pessoal do Vasco vai subir. E quando eu olho para o Thiago Mendes, em questão de estatura, eu tenho que olhar para Ignacio e olhar para James, que são maiores. E por que não conseguiram cortar a bola e o Thiago Mendes fez o gol de cabeça? Impressionante, né? E aí o que acontece? Acabou o jogo, Vasco, belíssima virada, tá? Pelo que fez no segundo tempo de não se entregar, mereceu a virada, e o Fluminense dormiu na partida. Então uma grande vitória do Vasco, né? A segunda com o técnico Renato Gaúcho. Então em 9 pontos disputados, conquista 7 pontos, são 2 vitórias e um empate. Uma vitória no clássico dá muita moral, ainda mais no cenário da forma como foi. Uma virada, saindo atrás do placar de 2-0. Fagner,
eu estava confiante na atuação que a gente estava tendo, que a gente ia vencer esse jogo. O Fluminense jogava muito bem até os 13 do segundo tempo. O Fluminense dominou o Vasco. Só que depois o Fluminense apaga. Depois o Fluminense começa a falhar. E aí eu coloquei esse título aí para vocês. Não faz, não mata, dá nisso. Fluminense faz vergonha. Um jogo na mão, 2-0, toma virada do Vasco da Gama num clássico. Então, assim, eu espero de verdade que essa derrota, dura derrota, ela sirva de aprendizado para os jogadores, sirva de aprendizado para o técnico e a sua comissão técnica, porque não pode. Para um time que deseja ser campeão do Campeonato Brasileiro, pontos corridos, você abrir 2-0, você não pode, em hipótese alguma, tomar a virada da forma como foi. Você tomar o gol de empate aos 43 e pior, tomar a virada aos 51. Não pode. Se esse tipo de comportamento ele acontecer de novo, eu lamento informar que o Fluminense não vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, Palmeiras recebeu o Botafogo lá na Arena Barueri, 2-1. Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro com 16 pontos, a mesma pontuação do que o São Paulo, só que São Paulo perdeu a invencibilidade, né? Bahia é o único que está invicto, com empate e com vitórias, não tem derrota o Bahia, que hoje venceu o Red Bull Bragantino e jogou o Fluminense para onde? Para quarto lugar. Bahia assumiu a terceira posição, chegando a 14 pontos, Fluminense ficando com 13, e aí a gente tem agora o Palmeiras com 16 e o São Paulo com 16 pontos. O Fluminense se desgarrou. Só que o que acontece? Futebol, ele é maravilhoso porque tem dias que você tá bem e tem dias que você tá mal. Tem dias que você inicia o jogo bem e dentro da própria partida você entrega. Foi o que aconteceu hoje. Só que são erros que não podem ser repetidos se você quiser bater campeão no final da temporada. Então tem que ajustar, tem que consertar. Essa é a grande verdade. Porque senão vai ficar difícil. Senão fica difícil. Um jogo que estava ganho. 16 pontos, bonito. Quinta vitória no Campeonato Brasileiro. Tava tudo muito lindo. E de repente o Fluminense dormiu. Cansou? Não, pô. Não foi cansaço. Foi falha de posicionamento. Falha de postura. Tanto dos jogadores que estão dentro de campo, que são os maiores responsáveis, quanto da comissão técnica. De chamar ali na beira do campo, porque tá vendo o jogo, chama e fala, não podemos dar mole. Não podemos deixar acontecer. Não pode. E aí aconteceu. Uma derrota. A gente não era o mandante, o jogo era no Maracanã, mas o mandante era do Vasco, o mando do campo era do Vasco. Mas uma derrota que a gente estava imaginando que a gente pudesse vencer pelo jogo ser no Maracanã, para poder a gente fazer essa arrancada gostosa aí de sequência de jogos no Maracanã. Sábado, vou estar no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro venceu hoje. Fluminense tem que entrar em campo para poder vencer o Atlético Mineiro. O de hoje já passou, o de ontem, né? À noite, já passou. Então, essa derrota vergonhosa, de virada, você tá ganhando de 2-0 e toma 3 gols e perde o jogo, essa vergonha, ela precisa doer dentro do Fluminense. Precisa doer. E eles têm que falar o seguinte, ó, a gente não pode perder uma partida como essa. Não pode. Vai fazer o quê? Meu irmão, faz de tudo, mas não perde a partida. Faz de tudo. Não perde a partida. Não deixa jogar, tá 2-0 para você. Como é que você vai ter um tipo de postura onde vai deixar o adversário virar para 3-2? Isso não pode acontecer, isso tá errado. Tá errado. Pro Fluminense tá errado, pro Vasco tá certíssimo. Certíssimo.
Então, não quero me estender muito nesse vídeo não, tá? Mas, cara, até os 13 minutos, segundo gol do Hércules, no Maracanã com a camisa do Fluminense. Já tinha feito contra o Atlético Paranaense, golaço, e hoje meteu outro golaço. Então, tava até pensando em falar, o Hércules voltou a ser aquele Hércules que a gente gosta de ver. Bernal se machucou, quando voltar não vai voltar de titular, porque o Hércules está em alta novamente, entendeu? Hoje jogou muito bem, fez um golaço e quase fez um golaço também no primeiro tempo, é porque a bola ele tirou bem do goleiro e do gol, mas a bola passou tirando tinta na trave, tá? E Lúcio Acosta, 2 assistências para Lúcio Acosta hoje, que é um camarada que dispensa comentários. Porém é o seguinte, para finalizar esse vídeo, a gente precisa ajustar as falhas. Temos muitas falhas ainda. Aproximação na marcação, não dá espaço para cruzamento e cruzamentos na área, bolas aéreas. Já precisa ser um ponto de observação importante para o Fluminense trabalhar e acertar esses erros. Porque não pode hoje tomar um gol como tomou o segundo do Spinelli, a falha do James, tá? Tá jogando muito bem, mas hoje falhou. E o segundo gol, o cara é menor, sobe no segundo pau para poder escorar atrás de James e Ignacio e fazer o gol da virada. Tá errado. Não pode. Tomara que isso seja trabalhado o quanto antes. Beleza? Então quero encerrar com vocês aqui esse conteúdo, tá bom? Pedir desculpa, não consegui entrar na live, tentei, mas deu algum problema aqui no meu telefone, nessa questão das configurações, mas a gente volta nessa quinta-feira. Hoje teremos também o sorteio da Libertadores, tá? E a gente vai tentar produzir um trabalho para vocês aqui bem legal aqui no canal Meu Tricolor. Show de bola? É com tristeza que eu, nessa madrugada de quarta para quinta, que eu me despeço de vocês. Vasco 3, Fluminense 2, uma derrota vergonhosa do nosso Fluminense. Até o próximo vídeo, galera.